começar agora, vou pegar um sépia. Geralmente eu coloco uma cor de um lado e deixo uma cor do outro lado do pincel. Aliás, melhor, eu não coloco tinta no outro lado do pincel, porque eu posso colocar até outra cor aqui desse lado, uma cor mais clara para dar um contraste no movimento. Vou aproveitar essas pontas aqui do nosso pincel. O pincel, muita gente pensa que é só mergulhar na tinta e tá lá, pode-se fazer a pincelada e é assim. Mas não, você pode carregar muita tinta no pincel e pode dar um efeito bastante bacana que a gente vai aprender a partir de agora. Olha, coloquei o sépia de um lado e puxei com cor de carne, que é um amarelo bem clarinho, do outro lado. Vou criar um tronco simples. Escolhi um lado para direcionar o sépia, lembrando que meu pincel está na vertical, ele está caminhando como se fosse uma ondinha, seguindo aquelas linhas que eu expliquei anteriormente. Para ajudar a correr, vou molhar o papel, ou melhor, o pincel, para ajudar a correr a tinta no papel. Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui abaixo, fazendo movimentos como se fosse uma onda. Vou deixar um lado mais claro e outro mais escuro. Vocês veem, reparem bem que ela já tomou uma dimensão. E olha que eu só utilizei sépia e o cor de carne para poder fazer esse movimento dessa árvore simples. Olha, eu estou aplicando só o sépia. Do lado que eu coloquei o sépia, estou aplicando sépia para deixar ele um pouquinho mais escuro. Para não ficar tão dividido, você pode, aqui no meio, no começo, subir sem medo, porque ele vai dando uma textura legal. Depois disso, vamos fazer as hastes secundárias, os troncos secundários da nossa árvore. Com a mesma cor, observe, sépia de um lado e cor de carne do outro. Vou pegar mais ou menos aqui do meio, fazendo como se fosse uma cobrinha. Aí eu creio que muita gente está se perguntando: Júnior, qual é a moda ideal de se pegar no pincel para poder fazer esse movimento que você está fazendo agora? Tem que colocar muita força na mão, tem que deixar a mão muito leve. Quanto mais você deixar a sua mão mais leve, claro que o movimento vai ficar mais solto. Não precisa você colocar pressão, principalmente, olha, não estou trocando de pincel. Essas hastes menores eu poderia fazer até com pincel menor, como o número 6 ou o número 8, 4, mas estou fazendo todos com o 10. Talvez para as hastes terciárias eu faça com pincel menor, mas esse daqui eu estou fazendo apenas com o 10. Outra dica interessante em relação também ao movimento do pincel, da mão e do pincel na tela ou no papel, é quando você for terminando o movimento da pincelada, você ir afastando a sua mão da tela ou então da superfície que você está pintando. Olha, observe. Aqui eu já comecei com um pouquinho de força e aqui eu vou soltando a minha mão e ela vai abrindo mais o movimento. Vou concluir agora deste lado. Mais uma. Lembrando que eu estou escolhendo um lado apenas para definir a luz, a claridade e também para definir a parte mais escura. Digamos que a luz está batendo de cima para baixo. Então, observe que essas partes mais escuras são as partes que não estão pegando a luz do sol. Agora vamos fazer as terciárias. Vou pegar apenas o sépia, já que são menores. Assim a árvore vai ficando mais próxima
as árvores que a gente encontra na natureza, não é? Uma árvore mais original, ao contrário daquelas árvores que a gente aprende ainda no jardim da infância, que são bem estereotipadas, que parecem desenhos animados. Eu creio que se muitos professores começassem a ensinar na escola, principalmente no ensino fundamental, a partir do 6º ano, acho que muita gente iria se adaptar a ver mais uma árvore pela realidade, até mesmo com o estudo de linhas. Pronto, aqui só tem, olha, apenas tem um tronco seco. Eu posso detalhar. Está pronta a nossa árvore, o nosso tronco. Agora é só criar a vegetação por cima dela. Pronto, agora vamos criar a vegetação na nossa árvore. Observe que eu peguei a trincha, que seria o mesmo para fazer essa movimentação do que esse pincel aqui, que é o leque. A trincha meia polegada, eu já coloquei um pouquinho de um verde Vessier, ou verde Vessi, como preferirem, e vou aplicando com batidinhas sobre as hastes da nossa árvore. Observe que em alguns locais, alguns lugares, eu vou colocando um pouquinho mais de força, porque esse movimento exige isso, e vou deixando os lugares mais afastados com pouca força na mão para fazer esse movimento. Não é obrigado você cobrir, aliás, não deve cobrir totalmente as hastes da nossa árvore. Principalmente no meio, você apenas aplica. Estou aplicando apenas com verde Vessier. Pode ser um verde oliva. Você pode misturar um sépia com um verde mais claro, como o esmeralda. E vou aplicando, dando forma à nossa árvore. Quando a gente já estiver trabalhando na tela, vocês vão ver que esse movimento aqui, a gente primeiro, muitas vezes, aplica a vegetação antes da gente construir o tronco. Mas isso porque aqui nós não temos, digamos que, um fundo fixo, e estamos fazendo isso como técnicas iniciais para a gente pegar a coisa, como diz a história, para poder facilitar na construção da nossa árvore quando a gente for para uma tela. Olha, não existe aquela árvore como se fosse um desenho animado que a forma é totalmente redondinha ou então muito fechada. Tente expandir como se existisse um universo aqui fora dessa folha, fora da tela, como se existisse um universo imenso. Pode dar movimentação, porque na natureza, observem, principalmente essas árvores mais selvagens, essas árvores mais naturais, elas são totalmente sem a forma arredondada, né? Porque não existe nada linear na natureza, ela é totalmente livre. Surgem mais folhas para um local, mais vegetação para outro, e por aí você continua. Pronto, está pronta a nossa primeira árvore. E para clarear, eu vou aplicar um verde mais claro. No caso, eu vou escolher, não lavei meu pincel, peguei com o mesmo verde que estava, porque são cores próximas. Eu coloquei no pincel um pouquinho de verde esmeralda e vou aplicar, vou colocar a tinta dessa vez para cima, tá certo? O lado que eu não coloquei muita tinta, vou deixar para baixo e vou, olha, de cima para baixo, de fora para dentro, aplicando um pouco do esmeralda. Vou centrar um pouquinho aqui no meio.
Já deu mais um verde mais vivo, não foi verdade? Agora vou aplicar um verde mais claro, pegar um verde inglês, ou pode ser um verde veronês. Aplicar da mesma forma que eu apliquei o esmeralda. Observe que eu não estou lavando o meu pincel, pego o pincel sujo mesmo do verde anterior e vou aplicando. Porque é da família dos verdes, né? Não precisa a gente estar trocando e trocando. Um pouco aqui no meio. Fora pode dar mais movimento. Deixar mais preenchido. Observe que a trincha, ela faz esse movimento com a minha mão. Ela vai e volta, ela dança no meio das pinceladas. Pronto, agora vamos para o próximo passo da nossa árvore. Com o verde inglês claro e um pouquinho de amarelo cádmio claro, eu vou aplicando, pode ser um amarelo ouro também, aplicando de fora para dentro em alguns locais, principalmente em cima, já que a luz está batendo na nossa vegetação com mais densidade. No meio só um pouquinho, em cima do verde anterior, colocar mais um pouquinho de amarelo. Não lavei o pincel, não precisa, esquece essa coisa de sempre estar lavando o pincel. Sai um pouco do universo, mela a sua mesinha, não tenha medo. Tinta acrílica sai com água e sabão. Aqui um pouquinho. Pronto, depois disso, você pode considerar que sua árvore já está pronta e você poderá detalhar. No caso aqui eu vou pegar um pincel, utilizar um pincel menor. Vou utilizar aquele meu pincel número 2 e vou aplicar um pouquinho do jeito que eu fiz com o número 10 para construir os troncos. Um pouquinho de cor de carne e sépia apenas para destacar. Olha, alguns troncos, algumas hastes. Pode deixar com falha mesmo, não se preocupe. Eu não sei mais onde foi que eu construí a minha haste porque passei por cima com a vegetação. Só lembre das hastes secundárias, dos troncos secundários, e os terciários, os pequenininhos, você esquece. Você vai construindo agora. E olha só a árvore como vai surgindo. E para finalizar, pega a mesma trincha suja de amarelo com verde, dá só umas batidinhas em alguns cantos por cima. E está pronta a nossa árvore.